E o primeiro teste do Carleto nessa data deu certo, tá? Tá no ar mais um pós-jogo, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. E eu queria aqui falar de seleção brasileira, porque sim, né, a gente tá chegando perto da Copa do Mundo, né, menos de um ano, e agora começa a se fazer os testes, né? O Carlo Ancelotti ele deixou bem claro que essas duas partidas da seleção brasileira, uma contra o Chile e a próxima que vai ser contra a Bolívia na terça-feira, ele ia utilizar para testar. Então, alguns nomes ficaram de fora, mas dentro desse teste, né, do Carleto, né, que a gente chama aí com um certo carinho já, algumas coisas já ficaram muito claras e você percebe uma evolução da seleção comparado com os últimos jogos. Óbvio que ele pegou uma seleção realmente destroçada, realmente terra arrasada, tinha ali uma base, mas era mais por conta do nome dos atletas do que propriamente dito por uma organização, né? Então ele veio para realmente dar essa organizada na casa e inclusive barrando Neymar, né? Ele deixou de fora, segundo ele, Neymar ainda não está pronto para voltar para a seleção brasileira e deixa um recado: vai jogar quem tiver condições de estar na seleção brasileira, independente de nomes. Inclusive, ele até fala algo sobre funcionamento de time, né? Que muitas vezes vai entrar um jogador que tecnicamente talvez ele seja pior, mas para o time funciona mais. Então, as escolhas dele vão ser pautadas nisso, no funcionamento do time, para o time funcionar melhor, né? E quando a gente pega aqui o que foi o início, né, da partida, e é bom deixar claro, né, que a seleção jogou contra um Chile que, assim, qualquer coisa, mas ninguém gosta de perder, né? Então, o Chile veio para dar trabalho, mas não conseguiu. Foi um verdadeiro amasso da seleção brasileira, que no primeiro tempo só venceu por 1-0, mas poderia ter sido muito mais, tá? Alguns problemas ali no último terço que acabaram por fazer com que o Brasil não conseguisse finalizar melhor, mas muitas associações, gostei bastante, tá? A movimentação dos jogadores mudou algo que vinha me incomodando bastante, né? Tanto com o Dorival, como com o Diniz, né? O extremo geralmente pegava a bola na ponta sozinho, solitário surfista e não chegava ninguém. Agora já começa a mudar muita coisa, né? O Martinelli, inclusive, ele faz a jogada, né, do primeiro gol, ele participa do lance do primeiro gol, ele tá com o pé basicamente aqui na linha lateral, né? E o Douglas Santos, que fez um bom jogo, tá? Veio por dentro e a jogada acabou por prosseguir. O chute do Rafinha, o Rafinha faz um facão muito bonito, né? Chuta, finaliza bem, faz muito isso no Barcelona. E aí a escolha, né, do Estevão para solucionar o problema, porque a bola ia para fora, que é dar aquela bicicleta, puxeta, não sei como é que você chama, mas foi um baita gol do Brasil, né, em que todo mundo acabou participando. E quando a gente vê a escalação, né, uma escalação interessante. Você tem o João Pedro tendo a oportunidade, tá fazendo um bom início de temporada. Você tem o Estevão também, né, que foi premiado com um gol. Mas, contudo, entretanto, todavia, o nome do jogo, eu coloquei inclusive na thumb, pra mim, foi este rapaz aqui. Foi o Luiz Henrique. O que ele gerou de jogo no segundo tempo, ele entrou, ele partiu pra cima, ele errou, ele acertou, e no primeiro lance dele, né, no jogo praticamente, cruzamento dele, jogada individual dele, cruzamento dele e o gol de Lucas Paquetá, né, que aposta aí do Carlo Ancelotti. Eu tinha que fazer essa piada, tá? Mas o Paquetá volta muito bem e mostrou que, assim, não dá pra ficar fora, tá? Não dá pra ficar fora. Essa situação toda dele com o envolvimento com a
resposta, né, o julgamento, né, e ele é inocente, né, então, enfim, acabou prejudicando todo o processo dele, inclusive da seleção brasileira, porque ele ficou fora um tempo, voltar na casa dele, no Maracanã, com um gol, eu acho que não tinha melhor maneira. E o Paquetá também fez um baita de um jogo, tá? Mas aqui a gente tem que colocar algumas coisas que eu achei interessante. Primeiro, consolidada, eu acho, a dupla Casemiro e Bruno Guimarães, tá? Muito consistente defensivamente, apesar de que o Brasil mal foi atacado, né, esse jogo, mas muito consistente defensivamente e criatividade, né, criativamente eles também foram muito bem, tá? Vários passes do Casemiro quebrando linhas, Bruno Guimarães pisando na área, fazendo um golaço, mas um golaço não pelo gol dele, ele faz o gol basicamente embaixo da linha, porém a jogada como um todo foi muito bonita, inclusive muito dela do Luiz Henrique também. Então, assim, eu acho que o funcionamento do time, né, se deu por um coletivo muito forte, né? Você tinha o Brasil que basicamente atacava num 3-2-5, o Douglas Santos ficando um pouco mais, ele não foi tanto assim, porém o Wesley direto. E aí deu muitas oportunidades, né? Ali no terço final. De novo, Rafinha. Acho que o João Pedro ainda um pouco tímido, né, para o que eu esperava dele, mas também não vou dizer que fez um mau jogo. Eu vi até o Ricardinho Martins, né, falando aí de que o Brasil foi a mesma coisa de empurrar bêbado, alguma coisa nesse sentido. Cara, ele não tá errado. O Chile não era um time não é uma seleção que vinha realmente para bater de frente. Porém, quantas vezes não vimos nesse ciclo de Copa do Mundo o Brasil se complicar, né? E o Brasil vencer, mas não convencer. Aqui eu acho que foi totalmente diferente. O Brasil venceu, convenceu e além disso, cada vez mais nosso querido Carleto, ele vai tendo uma espinha dorsal de time, né? Óbvio que ainda tem nomes aí que vão estar, por mais que não esteja jogando bem na seleção, mas Vinícius Júnior deve estar no ciclo de Copa do Mundo, Rodrigo, o próprio Neymar, né? Acredito que essa saída dele também pode ser uma tentativa do Ancelotti tá, assim, mexendo no brio dele, porque é a primeira vez que o Neymar não tem, não sente esse lugar cativo na seleção. Vocês percebem? Desde que ele estreou no profissional e teve a primeira estreia na seleção brasileira, era ele e o restante. Então, ele nunca passou por isso de ter que provar algo pra alguém. E realmente o Neymar não precisa provar nada pra ninguém. Mas nos últimos tempos, não parecia que ele precisava provar nem que estava bem fisicamente ou tecnicamente. Ele está abaixo. Isso é nítido. Isso é fato. Eu teria levado? Claro, teria levado. Mas não achei nenhum absurdo o Ancelotti deixá-lo de fora. E aí é como eu disse, vai mexer no brio dele. Jogador grande, ele quer estar ali. Algo que move muito o Neymar é a Copa do Mundo. E você vê que a seleção funcionou nesse jogo, mas é bom a gente colocar que esse jogo não é parâmetro, né, por tudo que é o contexto. Ver que a seleção começa a funcionar, que talvez isso mexa com o Neymar também. Pô, eu quero estar ali com os caras, eu quero ajudar, eu quero ser campeão do mundo. E não colocar todo o peso do mundo todo em cima de um jogador como tava, né, até um tempo atrás. Repito, não é porque venceu esse jogo que as coisas mudaram, mil maravilhas, o Brasil agora está pronto. Não, ainda é um processo. Ele vai ter alguns jogos aí para mexer mais no time, para testar mais gente, né, para até testar o Neymar nesse modelo de jogo dele. Então, calma. Ainda é um início de trabalho, por mais que a Copa do Mundo já esteja aí batendo na porta. Mas eu vi um bom teste e um Brasil que, se a gente for dar uma palavra para o que foi o Brasil nesse jogo, eu acho que a palavra é intensidade. Acho que o Brasil foi muito intenso e, acima de tudo, organizado. E cada vez mais nosso querido Carleto consegue colocar a cara dele nessa seleção brasileira. Tá certo? Mas me diz aqui o que é que você achou do jogo, né? A sua opinião. Empolgou? A seleção
empolgou rumo ao Hexa, começou agora, faltam 300 e alguns dias aí para o Hexa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. E só uma curiosidade, tá? Eu assisti o jogo na GE e o narrador é o cara que narrou um dos gols, é a voz, né, de um dos gols que eu mais gosto do meu time, que foi o Jorge Igor narrando o gol do Boquita, né, contra o Asa de Arapiraca. Vocês lembram o gol em que ele fala, não dá pra sair antes, quem foi embora antes se deu mal. O Jorge Igor é fera, sou muito fã, muita gente vai lembrar do gol do Lucas, né, também é fera demais, né, o pé responde ao coração, né, mas sendo um pouquinho clubista aqui, esse gol que ele narrou contra o Boquita tem um lugarzinho no meu coração e eu espero um dia falar isso pessoalmente pra ele, tá? Tamo junto, meu povo. Amanhã tem mais vídeo. Valeu e até amanhã. Tchau, tchau.